Muito bem, nós estamos iniciando mais um programa, O Viver é Cristo. E para nós é uma grande alegria de transmitir esse programa, porque esse programa tem a responsabilidade de levar a palavra de Deus ao seu coração. E o Senhor Deus preparou uma mensagem hoje para você, uma mensagem de restauração. O que é restauração? Depois eu vou explicar direitinho o que é a restauração e por que a restauração. Você pode pensar, mas vai me restaurar? Eu estou perfeito. Mas nós vamos explicar de acordo com a palavra de Deus. Fica conosco, são meia hora de programa. Quando eu tentar te esquecer e confiar no meu querer, me faz lembrar de onde eu vim e que o Senhor me trouxe até aqui. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar no coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Quando eu tentar fazer uma canção e me faltar a mesma inspiração, me faz lembrar que nada posso ser se da tua graça eu não depender. Me faz lembrar daquelas madrugadas de oração e das lágrimas no chão, e que o tempo ao passar vai tentando apagar do coração. Me faz lembrar onde eu deixei o meu primeiro amor. Se for preciso eu vou recomeçar, mas confesso que dependo do Senhor. Muito bem, nós vamos falar sobre a restauração. Restaurar o homem do pecado, porque o pecado foi uma maldição que Satanás colocou no coração do homem. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele tinha uma comunhão íntima com Deus. Perfeito. Mas Deus deu uma ordem.
comer de todo fruto, mas ao fruto do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque se comer certamente morrerás. Mas Satanás colocou no coração deles 3 coisas que ofendeu a Deus. Porque a definição da palavra pecado é ofender alguém. E o pecado ofendeu a Deus. E Deus, quando Deus disse morrerá, porque Deus separou o homem de Deus. Adão e Eva morreram espiritualmente. E ficou sob o domínio de Deus, numa vida natural, que até a morte. Porque a palavra de Deus é bem clara. Quando nós lemos em Romanos capítulo 6, verso 23, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então não tem como, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Nós vamos falar sobre Jesus, que Ele que nos trouxe a vida, restaurou o homem dos seus pecados e deu vida, e vida eterna. Mas o homem continuou no seu pecado. E o pecado passou a todos. Adão e Eva pecaram e todos nós herdamos o pecado de Adão. Por isso que nós somos separados de Deus. O homem nasce, mas ele está separado de Deus, embora ele está no domínio de Deus, porque Deus tem o domínio de todas as coisas. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele diz bem claro a respeito do pecado. Ele diz aqui no verso 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ah, mas eu não pequei, mas quem pecou foi Adão. Mas só que você herdou de Adão o pecado. É esse pecado que faz separação entre o homem e Deus. O profeta Isaías, ele fala, escrevendo no livro de Isaías, no capítulo 59, verso 2, ele diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre vós e o vosso Deus. Então somos separados de Deus. Mas Deus, olhando do alto céu, não havia ninguém que pudesse satisfazer a sua vontade, que obedecesse, embora tenha muitos servos que serviram a Deus. Foram servos de Deus, foram fiéis a Deus, mas eram pecadores. Por quê? Porque eles foram nascidos do pecado. Foram gerados e nascidos no pecado. Assim somos nós. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia e graça, Ele deu a salvação. Ele veio restaurar o homem. Nós temos em João 3,16 que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aí ele vai restaurar. Jesus que restaura a nossa vida. Jesus que nos salva. Por quê? Porque ele satisfez a vontade de Deus e satisfez a justiça. Porque Deus é justo. Nós somos injustos, mas Deus é justo. Deus é reto. Ele tem uma posição, ele não muda, ele é imutável. Mas na sua justiça. E ele, como ele amou o pecador, porque ele criou o homem para ser o louvor da sua glória. O homem é a coroa da criação. Mas Satanás atrapalhou tudo, estragou o plano de Deus. Mas Deus enviou seu Filho para restaurar, para trazer o homem aproximando-se de Deus. Mas de que forma? Porque para pagar os pecados, precisava alguém, uma pessoa sem pecado. E todos nós pecamos, porque diz aqui, todos nós pecamos. E Adão pecou e todos nós somos pecadores. Os grandes servos que serviram a Deus, como Noé, como Moisés, Abraão, Davi, mas eram todos pecadores. Eles fizeram a vontade de Deus naquele plano de Deus que tinha para levar a palavra de Deus ao povo, mas eles pecaram, eles não podiam ser um salvador. Então Deus, olhando do céu, não havia um sequer que pudesse satisfazer a sua vontade, de restaurar o homem dos seus pecados. Então ele enviou seu Filho, Jesus, aquele que estava na glória do céu, ele que era o Criador de todas as coisas. Ele se esvaziou de ser servido no céu e veio a este mundo sendo servo. Ele tornou-se, o servo tornou-se a semelhança de homem, porque ele tomou um corpo à nossa semelhança. Ele sendo Deus, ele nasceu neste mundo, herdou uma natureza humana, com duas naturezas, humana e divina. Ele não deixou de ser Deus, mas tomou um corpo à nossa semelhança, e este corpo ele serviu a Deus em todas as circunstâncias. Toda a sua trajetória na sua vida, ele serviu a Deus sem pecado. E nenhum pecado encontrou a ele. Ele foi injustiçado, foi julgado, foi condenado e foi à morte, e morte de cruz. Ele sofreu, porque lá na cruz do Calvário, ali ele cravou os nossos pecados. Os nossos pecados foram julgados na cruz e caiu sobre ele.
O profeta Isaías, no capítulo 53, diz que ele levou a nossa iniquidade sobre os seus ombros. E ali ele cravou os nossos pecados na cruz. Ficou a sós com a justiça. Ele sofreu o castigo que era nosso, caiu sobre ele. E por isso que a ofensa de Adão a Deus, Jesus veio para restaurar. Ele diz aqui, no versículo 15, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, mas muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, a saber, Jesus Cristo, foram abundante sobre muitos. Porque a graça, o que é graça? Graça é um favor imerecido, porque nós não merecíamos nada de Deus. Porque nós estamos extraviados, se tornamos inimigos de Deus. Mas Jesus veio para fazer essa reconciliação. Então ele veio, a graça é aquele favor que nós não merecemos, mas ele deu seu filho para morrer na cruz. E para morrer na cruz, para salvar, para libertar a ira de Deus sobre o pecado, tinha que ser uma vítima, derramar sangue. E sangue puro, sangue sem mácula, sangue sem defeito. E Jesus fez tudo isso por amor de nós. Morreu na cruz para nos salvar. E por isso, a Bíblia diz aqui em Efésios, no capítulo 2, verso 8 e 9, ele disse, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de vós para que não se glorie. Porque se nós procurar nossa salvação e nós justificar da nossa maneira, pela nossa justiça, nós não conseguimos. Mas é um dom de Deus, o poder de Deus. O dom é o poder de Deus, de nos justificar. E por isso nós somos justificados diante de Deus quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, verso 24, ele diz, nós fomos entregues, Jesus foi entregue à morte na cruz por causa das nossas iniquidades, por causa dos nossos pecados. Mas ele morreu por causa dos nossos pecados. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação diante de Deus. Então nós somos justificados diante de Deus lá no céu, diante de Deus. Porque na cruz do Calvário, quando Jesus ali ele morreu, então a justiça de Deus, ele ficou a sós com a justiça. E ele satisfez a vontade de Deus, porque ele morreu sem pecado e pagou os nossos pecados. E veja que Jesus foi humildemente na cruz do Calvário, ele foi castigado, ele foi injuriado, foi levantado entre dois malfeitores, ele foi contado com os malfeitores, mas ele morreu. E assim, Jesus na cruz do Calvário, mesmo ali sofrendo as suas dores, ainda ele, orando ao Pai, ele disse, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Esse é o amor de Cristo por nós. E por isso nós cremos nesse amor. E por isso nós aceitamos Ele como nosso Salvador e Senhor. E seguir os passos dEle, porque Ele nos ensina a andar neste mundo com justiça, porque Ele é justo. E no versículo 17 do capítulo 5 de Romanos, ele diz, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que se recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Se pela ofensa de um, que é Adão, reinou a morte, mas por um só, que é Jesus, veio a vida eterna. Jesus disse, eu vim para trazer vida, e vida em abundância. O que é vida em abundância? É uma vida eterna, é uma vida que nunca mais termina. A palavra de Deus é bem clara para nós. Duas coisas que muitos pregadores não gostam de falar. Duas coisas, pecado e inferno. Não gostam de falar. É uma palavra muito pesada, mas ela é uma verdade, ela existe. O pecado existe e o inferno também existe. Agora, o inferno, Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que rejeitam Jesus, ele está nos seus pecados, então ele está sujeito ao inferno. Ele já está condenado ao inferno.
Porque Jesus, ele foi bem claro aos seus discípulos, quando ele comissionou os seus discípulos. Ele disse, ide a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crer será condenado. Então, aquele que está condenado é aquele que não crê. Você não precisa fazer nada. Não precisa dizer assim, eu não quero Jesus para a minha vida. Eu não quero Jesus para eu ser salvo. Eu não preciso de Jesus. Não precisa falar isso. Basta ficar como está. É só ignorar a oferta de Jesus, a salvação, o chamado dele. Porque eu sei que você pode ser um jovem, pode ter saúde e ter uma vida tranquila, mas você está no seu coração perturbado porque você não sabe do seu futuro. Você não sabe além da morte. Mas Jesus está chamando. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele está chamando para chegar a ele, aceitar ele como Senhor, como Salvador de sua vida. Então a salvação está em Cristo Jesus. Não adianta a gente querer tomar uma posição para chegar a Deus. O profeta Isaías diz que nós somos como uma ovelha desgarrada, cada um para o seu caminho. Porque todos procuram um caminho para chegar a Deus. Porque ele necessita de um algo superior. Mas não encontra, se não for por meio de Jesus. Porque Jesus é o caminho. Em João 14, verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, quer dizer, ele é o caminho. Ele é o caminho da verdade. É o caminho que conduz a Deus. Ele é a verdade, porque nele não há engano. Ele é a verdade. E ele é a vida, porque ele é a vida eterna. Ele tem o poder de dar a vida. Ele tem esse poder. E por isso basta crer, aceitar e seguir. Eu creio em Jesus, eu aceito Ele como meu Salvador, mas precisamos aceitar como Senhor também. Ele é Senhor da nossa vida. É seguir os passos dEle. É aonde Ele indicar, nós vamos. E que forma nós seguimos os passos de Jesus? Através da palavra de Deus. Porque Ele deixou relatado para nós, aqui na Bíblia Sagrada, todos os seus mandamentos. Ele ensinou, ele passou 3 anos ensinando os seus discípulos, instruindo os seus discípulos, para que quando ele fosse para o céu, ele morresse, ressuscitasse, subisse ao céu, os discípulos iam dar continuidade na sua obra. E assim o fizeram. E ficou tudo relatado, o que Jesus fez, o que os discípulos fizeram, os apóstolos fizeram, e está relatado para nós fazermos também. Seguir os passos do Senhor Jesus, pregar o Evangelho, falar das verdades, falar da salvação eterna, que é necessário falar da verdade de Cristo. Porque o mundo está perturbado, o mundo está violento, o mundo está levando de mal a pior, cada dia passa coisas horríveis, tudo caminhando para onde? Para a palavra que ninguém gosta de falar, inferno, está caminhando para o inferno. Mas Cristo conduz para o céu de luz, o céu que Ele preparou o lugar para nós. Porque em João 14, ele diz lá no versículo 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e voltarei, e levarei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejai vós também. Essa é uma promessa de Jesus, e ele cumpre todas as suas promessas. Ele fez promessas para os discípulos, quando ele comissionou seus discípulos para dar continuidade na sua obra, ele comissionou seus discípulos e disse, aguardai que sereis revestidos de poder. Se me amar e guardar meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e nem o conhece, mas vós conheceis porque Ele habita em vós, estará em vós. E assim o fizeram. Nós lemos em Atos capítulo 2, nós vimos lá no dia de Pentecostes, que o Espírito Santo veio e todos os apóstolos ficaram cheios do Espírito Santo e para pregar o Evangelho. Essa foi uma promessa que ele tinha dito, prometeu e cumpriu. E a outra promessa também, quando ele disse, ide e pregar o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. E depois ele diz no versículo 20, no capítulo 28 de Mateus, ele diz, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então ele está conosco. Se você aceitar Jesus, Ele vai estar no seu coração. Ele vai estar guiando você, junto com o Espírito Santo, e vai guiando, ensinando o caminho que você deve andar. Guarde bem essa mensagem no seu coração, que hoje o Senhor quer falar com você e trazer a salvação. Restaurar
trazer tudo de novo, fazer nova vida. Tudo que está em Cristo é nova criatura, vai criar de novo um novo homem, uma nova pessoa para servir o Senhor. Que assim seja. Amém. Quando ninguém me vê na intimidade, onde eu tenho que falar só a verdade, onde não há aparência, onde descoberto fica meu coração. Aqui sou sincero. Aqui minha aparência de piedade se vai. Aqui o que importa é tua graça, teu perdão que me sustenta para estar em pé. E não poderia dar a cara se não fosse porque sou revestido da tua graça e da justiça do Senhor. Se me vissem assim como sou, saberiam que é Jesus. O que viram refletindo em mim somente é a sua luz. É por tua graça e o teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do seu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça fica longe da tua perfeição. E não poderia dar a cara se não fosse porque sou revestido da tua graça e da justiça do Senhor. Se me vissem assim como sou, saberiam que é Jesus. O que viram refletindo em mim somente é a sua luz. É por tua graça e o teu perdão que podemos ser chamados de instrumentos do seu amor. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça fica longe da tua perfeição. Oh, oh, se me vissem assim como sou, saberiam que é Jesus. O que viram refletindo em mim somente é a tua luz. É por tua graça e o teu perdão, minha justiça fica longe da tua perfeição. O conselho de hoje que eu tenho para os meus irmãos e amigos é um conselho que vai trazer um ânimo na sua vida. Muitas vezes você está triste, você está aborrecido, porque desanimado, que não pode dar um passo, muito triste. Mas a palavra de Deus traz um conselho muito bom para cada um de nós que seguimos o Senhor Jesus. Que nós temos Jesus no nosso coração, seguimos o mandamento de Jesus e muitas vezes passamos por aflições, provações, porque o mundo traz essas coisas terríveis para trazer a tristeza para nós.
Mas a palavra de Deus nos exorta. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 4, o verso 16 até o verso 18, ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de tudo a comparação, e não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Palavras de conforto. Não desanimamos, mesmo que o nosso exterior se corrompa. Isso quer dizer que muitas vezes nós temos enfermidade, estamos envelhecendo, estamos sofrendo na carne, no corpo, por algumas provações, mas ele diz, não desanime. Isso são coisas temporais. Jesus, ele aconselhou seus discípulos, quando nós lemos em João 16, 23, e ele passando a sua exortação, ensinamento aos discípulos, e ele diz, vós passai por aflições no mundo, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Cristo venceu o mundo, pela sua simplicidade e amor e humildade, nós com Cristo seremos mais do que vencedores. Por isso não devemos desanimar. Que ele fala bem claro, o nosso leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória, acima de qualquer comparação. Por quê? Porque a nossa vida aqui nesse mundo é passageiro, é como uma nuvem que se vai. Mas o que nós temos é a eternidade no céu. A nossa esperança está na glória de Deus, está na glória dos céus. Então não podemos comparar o nosso sofrimento aqui. Tende bom ânimo. Jesus disse, eu venci o mundo. E ele está entronizado à destra do Pai, coroado de honra e de glória. Por isso, meu irmão e meu amigo, tenha bom ânimo. Enfrente as dificuldades, buscando a Deus em oração, buscando o Senhor em todos os momentos das suas aflições. Ao se despertar do amanhã, você não tem coragem nem de andar, mas busca o Senhor Jesus, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar. O escritor sagrado, escrevendo em Hebreus, no capítulo 4, verso 16, ele diz, nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. É Jesus. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso que ele diz, eu venci o mundo. Ele venceu porque ele foi tentado em todas as formas, mas sem pecado. Tem um texto que Paulo escrevendo aqui aos Romanos, no capítulo 15, que ele diz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo no coração. O Espírito Santo, ele nos traz um consolo, um conforto. Ele nos guia à verdade. Nós muitas vezes não sabemos o que fazer, mas Ele nos instrui, porque a nossa esperança está no céu. E por isso que ele diz, Paulo, assim, a nossa esperança, ela enche de gozo e de paz. Quando nós pensamos que um dia nós estaremos junto com o Senhor na glória do céu, isso vem aquela alegria no coração e passa a tristeza. Nós vamos vencer todas as aflições e superar todas as provações que vêm na nossa vida. Por isso, meu irmão, tenha bom ânimo, o Senhor está contigo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa Viver é Cristo e a palavra do Senhor foi entregue. Foi uma palavra de restauração. Se você crê no Senhor Jesus, será restaurada a sua vida, a sua alma e o seu espírito. Por isso, preste bem atenção, medite na palavra que ouviu. E se você precisar de mais alguma coisa, olha, aparece na nossa tela, na sua tela aí, aparece o nosso WhatsApp, o nosso número é 999 10 15 50, 99 10 15 50, adiciona e coloca o seu pedido de oração,
coloca o nome da família, as pessoas que precisam de oração, parentes, amigos, pode colocar e mandar para nós. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por vocês, tá bom? E também, se quiser algumas dúvidas na mensagem, manda pelo WhatsApp, que nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Também você visita nossos canais aí, YouTube ou Face, você coloca lá, Programa Viver é Cristo Oficial, você vai assistir esta mensagem e muitas outras também, tá bom? Temos também as reuniões presenciais nas igrejas, nós temos aqui na Rua Moraes Barro, 1220, todos os domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica, e às 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E também todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos a reunião de oração. E temos outro trabalho também ali no bairro Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também todos os domingos, às 10 horas, a Escola Bíblica, 19h30, a pregação do Santo Evangelho. E todas as quintas-feiras, eles têm a reunião de oração, às 20 horas. Chega até ali que você vai, os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e vai orar por você, tá bom? Agora eu vou despedir de você, obrigado pela sua audiência. Até um próximo programa, querendo o Senhor. Olá, meu amigo, minha amiga, eu vou orar por você e pela sua família. Vamos orar. Pai Santo que está nos céus, graça te damos, Senhor, pelo teu amor que teve por nós, de dar teu Filho Jesus Cristo a vir a este mundo para nos restaurar, para tirar da lamaçal do pecado e tirar das trevas e colocar na maravilhosa luz. E por isso nós gloriamos em nome do Senhor Jesus. Rogamos as tuas bênçãos para todos os nossos telespectadores, aqueles que estão assistindo esse programa, aqueles que estão necessitados da tua bênção, da tua mão poderosa. Abençoa, Pai, a família, pai, mãe, filhos que precisam, Senhor, da tua mão. Abençoa aqueles que estão no leito da enfermidade. Tu possas, Senhor, curá-lo, ele sair do leito da enfermidade e caminhar junto com o Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, aqueles que estão no mundo da droga. Tira, Senhor, aqueles filhos, Senhor, que estão na prisão. Ó Pai bendito, tenha misericórdia deles. Abençoa seus pais, abençoa aqueles que precisam, Senhor, de sair dessa situação. Abençoa aqueles que estão no mundo perdido da droga, Senhor, que estão se embriagando. Ó Pai bendito, tenha misericórdia deles. Abençoa todas as famílias, Senhor. Entregamos todos nos teus cuidados. Em nome do Senhor Jesus. Amém.